Boa noite. Estamos iniciando mais uma aula, com a turma do oitavo período de licenciatura em Ciências da Computação. Hoje eu não estou fazendo ao vivo, live ao vivo, eu estou tentando testar alguns recursos aqui para com a turma, e talvez ao vivo eu não me sentiria tão à vontade. Então, eu vou gravar essa aula e postar posteriormente. Pode ser que alguns alunos entram, porque eles possivelmente estão em aula agora com outros professores, em outras disciplinas. Mas vamos lá. A disciplina que a gente trabalha, como a gente vem conversando anteriormente, é governança em tecnologia da informação. E hoje eu quero ver com vocês um pouco, a respeito do conteúdo, Ontem a gente fez a apresentação, conversou um pouco, nos conhecemos melhor, A turma um pouco reduzida, Nesse primeiro momento a gente não sabe identificar as causas, Dessa pouca participação, pelo menos quando eu me refiro gente, eu falo, no caso, eu e os alunos, mas possivelmente a instituição conhece um pouco como que está esses encaminhamentos, mas também tem muito impacto relativo à pandemia na vida de todo mundo, De alguma forma impacta negativamente, e aí às vezes as pessoas têm que mudar a perspectiva de vida. Às vezes, ou se deslocar para uma outra cidade, mas o que eu estou falando é um pouco só divagando, digamos assim, mas não é nada certo. Então, aqui nos cursos, para a gente acessar o material específico do curso, eu não sei se eu estou no lugar certo, será que eu estou em Colinas de FTO, Colinas, curso, graduação, licenciatura. Campos Colinas do Tocantins. Parece que mudou alguma coisa. O caminho, Mas no final a gente chega no mesmo lugar. Eu não tem muitos PPCs esse curso, A gente o nosso trabalho vai ser baseado no PPC vigente, nesse caso. E ainda tem profissionais de expressão, ensino, 2022, e aí tem que criar a pasta aqui da turma de vocês, Ainda não tem licenciatura. Em ciências da computação, mas eu vou pôr o nome da nossa disciplina, é mais fácil, Vou pôr assim, eu já sei. Então, PPC, papá, o nome tá grande, vai ficar assim mesmo. Vamos ver um pouco a respeito desse PPC. Ontem eu estava com um pouco de dificuldade em relação a trabalhar ele assim, E hoje também eu vou ter a mesma dificuldade. Eu vou ver se eu abro ele em PDF, vai ficar melhor para a gente trabalhar. Turmas 18. É isso. Abrir com você. Isso, eu gosto mais desses programas assim, acho que vai facilitar.
Então vamos logo em governança. Isso, eu também espero que saia um pouco legível, né? Assim, que saia legível para nós podermos ver. Eu, esse é o primeiro ano que eu estou trabalhando com o curso de licenciatura, né, o curso superior. E estou vendo que tem algumas questões interessantes nesse PPC. Eu vou ter que estudá-lo melhor para mim poder elucidar para vocês na turma passada, mas tem um termo núcleo muito interessante aqui, né? AD, então governança de TI, aulas semanais. São 6 aulas, né, semanais dentro do semestre. Nós vamos ter 120 aulas, né, para ficar bem claro, né? Carga horária teórica, né? Está aqui uma carga horária prática, né, distribuída dentro desse formato, 66, vamos colocar em percentuais, vamos dizer que 66% das nossas aulas são teóricas e 33%, 34% práticas, né? Então, nesse sentido, uma carga horária total de 100 horas. Então, é a primeira questão, né, dentro do nosso PPC, dentro dos nossos estudos, né, entender um pouco essa nossa carga horária. Assim, como estamos trabalhando com professores, né, é um curso de licenciatura, 8º período, eu sou um professor e vocês estão estudando para isso, mas, assim, temos algumas diferenças. Vocês estão estudando para serem professores. Eu não estudei para ser professor, eu estudei para ser administrador. Tem um pouco essa diferença com relação a vocês, né? Eu sou bacharel em administração, né? Vocês estão fazendo licenciatura em ciências da computação. É interessante, mas vocês estão aprendendo também como transmitir o conhecimento. No meu caso, né, como é bacharel, o curso ele não tem, ensina você para o mercado, né, para o mercado de trabalho, para você atuar, né, na gerência da empresa. Como a rede profissional, né, os IFs, né, tem os cursos profissionalizantes, então não existe também dentro do Brasil, né, toda a formação de docentes em todas as áreas, né, assim, docente de administração, docente disso, docente de contabilidade, docente. Então, às vezes as licenciaturas, né, acabam formando os docentes especializados em determinadas áreas, né? No caso, a licenciatura em ciências da computação. No meu caso, eu não tenho isso, né? É um curso bacharel. Então, existem essas diferenças, né, entre os cursos de bacharel. Mas a ciência da computação também daria muito bem para também ser uma atuação a nível de empresas, né? Quando a gente olha bem essa questão da disciplina governança de TI, ela se aplica muito mais ao mundo empresarial, né, do que propriamente ao ambiente de, de uma instituição de ensino. Mas, ao mesmo tempo, até as instituições de ensino têm que ter. Mas aí o termo governança, ele fica um pouco perdido dentro dessa lógica do ensino, em alguns aspectos, porque até que não se for um ensino privado, né? Por quê? Para vocês entenderem. Porque governança remete muito a essa questão do governo, né? Um governo, isso. Mas a governança em si, ela surgiu, assim, fugindo um pouco aqui, só para esclarecer um pouco o termo, ela surgiu da necessidade. O que aconteceu? As grandes empresas, só um pouco contextualizando isso, as empresas, né, começaram a surgir as empresas foram crescendo, se ampliando, as empresas chegaram num ponto que viraram sociedades anônimas, né? Vamos dar um exemplo da Coca-Cola, né? Saindo um pouco desse ambiente organizacional. A Coca-Cola,
uma multinacional que os gestores são gestores da empresa, mas os donos são outros. Então, houve essa separação entre os proprietários, né, das empresas. O dono da Coca-Cola hoje já morreu, né, o primeira pessoa que iniciou a companhia, né, a empresa Coca-Cola, então ele é falecido. Hoje existe a empresa, mas a empresa tem os seus donos e esses donos não necessariamente não fazem parte da administração. Então eles possuem a propriedade da empresa, mas não fazem parte da gestão da empresa, não administram a empresa. Mas aí como é que eles fazem, né, para manter o controle sobre a empresa? Aí entra esse termo, governança, né? Através de uma governança. É diferente de administrar, perceberam, né? O administrador está à frente, o gestor está à frente ali do empreendimento, tomando as decisões, analisando, mas aí por detrás dele, de uma grande corporação, existe um governo, né, um dono que tem suas intenções ali, que tem seus desejos e seus anseios e quer ver isso transformado através das ações do administrador, né? Mas aí o administrador também tem um nível de liberdade para tomar decisões dentro do campo do seu conhecimento, né? Mas e aí fazendo um paralelo mesmo com a nossa vida pública, né? A gente vota, né? Elege um governo, né? O governo manda, né? Assim por dizer, né? O prefeito manda, mas às vezes quem faz de fato, né, a gestão são outras pessoas que são nomeadas por ele, que tem aquela competência, que tem aquele conhecimento da área. Por exemplo, na parte administrativa, de licitação, com certeza o prefeito ele vai colocar uma pessoa, né, que seja da sua confiança, mas que detém os conhecimentos necessários para desenvolver licitação, desenvolver contrato, para desenvolver. Então, isso aí a pessoa vai gerenciar, mas ele vai governar a pessoa, né? Induzir a fazer o que ele deseja para atingir os seus objetivos, os objetivos do partido, não sei, mas é bem nesse sentido. Então, entender essa diferenciação. Nesse momento é importante entender, né, que governo é um pouco diferente de administração, e a governança ela surgiu dentro do ambiente empresarial, como eu sou formado, nessa perspectiva, né, dos donos, né, dos empreendimentos que deixaram de gerenciar ou de administrar seus empreendimentos, mas ao mesmo tempo eles querem ter o controle e a influência sobre o empreendimento, o poder, né, de decidir os rumos, para onde vai, a companhia é deles, mas o administrador tem a sua liberdade. E a governança tem um pouco nesse sentido, né? É, é esse controle que se deva ter, né, vamos supor assim, existe um, vamos pensar com relação à empresa, existe a empresa e dentro da empresa existe um departamento, pode se chamar assim, que chama, nem todas possuem, né, esse departamento, mas geralmente grandes empresas, médias empresas, podem ter, ou então podem terceirizar esse serviço, que é o serviço de TI, entenderam? E aí o serviço também pode ser terceirizado. Às vezes ela não tem um departamento, mas ela terceiriza esse serviço de TI. E aí você entendeu? Você não vai gerenciar o serviço de TI, você vai governar. Aí é diferente, né? Então, eu trabalho uma disciplina que é gestão de TI, e agora tem essa disciplina que é governança em TI. Então, são perspectivas diferentes, né? Um vai gerenciar e outro vai governar. Então, geralmente, quem governa, às vezes, tem essa questão de mandar e determinar um desejo, né? Uma coisa de como ele deseja que aconteça, mas quem gerencia e executa, às vezes, tenta alcançar aquele desejo, né? Chegar perto, né? É tipo assim, vamos supor que você encomendou um bolo de aniversário para um confeiteiro, né? Você falou, eu quero bolo assim assado, né? Aí fazendo uma comparação, né? Você é o governo lá
suponhamos que você é a pessoa que encomendou o bolo, quem é a governança de TI, e a pessoa que vai fazer o bolo é a TI, né? Aí eles vão, de acordo com o que você disse de como gostaria que o bolo ficasse no final, né? Esses profissionais aí, confeiteiros da TI, vão pegar e fazer o bolo para te apresentar. Aí você vai falar, oh, nossa, ficou como eu havia dito, ou pensado, ou imaginado. Então, é um pouco nesse sentido. Então, governança de TI é um pouco esse sentido. Às vezes a gente pensa, deseja, mas contrata pessoas ou tem um departamento responsável que vai fazer aquilo, executar, e a gente tem que entender o que a gente vai receber, né, de resultado no final disso tudo, como que vai ser esse bolo a partir de nossa interação com esse departamento. Assim, o termo remete a isso, o significado é um pouco nesse sentido, a diferença entre governança e administração, só um breve comentário a respeito. Mas vamos seguir adiante. Então, a nossa carga horária é isso. Vamos ver o que é que a gente tem mais. Tem alguns, no caso aqui, o componente é o código do componente curricular, né? Ele vai ficar nesse sentido. E aí vamos ver, ele não tem um pré-requisito, né? Governança de TI, né? Não existe um pré-requisito específico, né? Para você fazer a disciplina. Por exemplo, igual a inteligência artificial, tá aqui, programação 3 teria que fazer primeiro programação 3 é um pré-requisito, né? Para entender. Mas é importante saber que você já viu várias outras disciplinas que vão apoiar, né, a quem desenvolver governança de TI, desenvolver essa disciplina aqui no curso. Vamos ver aqui, perfil dos professores, governança de TI. Eu não sei se eu ainda estava aqui, né, mas graduado em computação e áreas afins, graduado em ciências exatas e da natureza, pós-graduação em ciências humanas, pós-graduação em engenharia, pós-graduação em ciências exatas e da natureza. Ficou bem abrangente aqui, né? No caso, minha área está aqui dentro das ciências humanas, mais ciências humanas aplicadas, né? A área da computação é que é a área das ciências, né? Em graduação em ciências exatas, né? E da natureza. Eu achei um pouco amplo, né? Governança de TI. Será que tem alguém da ciência da natureza? Era bom rever isso aqui. Mas era bom rever mesmo essa questão, né? Já ficou um pouco abrangente, ciência da natureza, mas talvez é porque eu não estou conseguindo visualizar, né? Mas graduado em computação e áreas afins, né? E aí deixa também um leque aberto aqui, né? Áreas afins. Eu acho que minha área é bem afim, né? Dessa questão, não pela TI em si, né? Que aí em TI eu sou fraco, né? Como administrador, não vou ter o conhecimento que um graduado em computação vai ter, né? Em termos de computação. Mas quando se fala em governança, né? Dentro dessa questão, que aí a governança, ela também remete mais à questão de controle, né? Controle e influenciar. Mas aí tem ferramentas administrativas que passaram, né, para esse campo também da governança, né? E aí é uma coisa que a gente pode conversar, mas ela é um pouco diferente também da administração, porque você tem que ter mais controle e influenciar, né? Mas você não está lá no cotidiano da empresa, né? Fazendo, tomando as decisões corriqueiras, assim como se diz. Então, a nossa governança, ela vai acontecer no 8º período, né? Previsto, né? Quando vocês chegarem no 8º período, aqui nesse material. Aí, para vocês verem, eu peguei um outro, ontem que já foi 7º período, e não tinha todas essas coisas. Mas ali está o atual. Mas já fui por outro caminho.
E aí, ó, esse nosso site, ele é um pouco confuso, tá vendo? Merece um pouco mais de governança, será? Será se é isso? Eu não sei. Mas, mas é um pouco nesse sentido. A governança, talvez nem tanto nesse sentido, mas assim, de atender, né, as necessidades também do público profissional de TI, não em termos de governança, tal, de governo, mas é importante os profissionais de TI, assim, não é governança, tá? Frisando novamente, né, que tudo fica gravado na aula. Às vezes é mais fácil, isso não é, mas assim, às vezes os profissionais de TI, eles têm que se atentar em, às vezes, nas duplicidades, né, que aconteceu, né, nesse caso aqui. Eu fui pelo outro caminho dentro do mesmo site, mas eu cheguei num documento diferente. Se eu for por outro caminho, eu vou chegar nesse documento, ele é diferente. E, e aí é importante a gente ter os caminhos de conversar. Como eu sou da rede profissional, e aí o meu procedimento agora é conversar e comunicar isso. Ó, dentro do nosso site tem dois documentos considerados diferentes, considerados como atuais, porque estão em dois caminhos diferentes, né, dentro do site do Instituto Federal. Então é importante aí, às vezes, não se atenta para isso, mas a gente tem os caminhos de resolver esses conflitos, né? Abre um swap, manda uma mensagem para o pessoal de TI, o pessoal vai ver essa questão e tal, e resolver esse problema. Não, é um exemplo, né, que eu estou dando para vocês, mas aqui é um caminho, mas é como funciona a gestão, né? Mas não tem nada a ver, são coisas corriqueiras, ó. Não tem nada a ver com governança, isso que eu estou falando. É gestão do cotidiano, né, que é a ITAM. Porque o governo, ele não vai se preocupar com os detalhes, né, com os pormenores, mas ele vai se preocupar, às vezes, com os pormaiores, pensando bem no termo. Mas eu não sei o que que nossa ementa nos reserva, né, em si. Então, pode nos trazer alguma surpresa, vamos ver. O componente curricular, ó, aí já leva a gestão de tecnologia da informação, na educação e nos negócios. Mobiliza uma série de conceitos fundamentais sobre governança para tratar de processos de mensuração, avaliação e aderência da governança de TI à governança corporativa. Trata-se também da conformidade com as leis, regulamentos e políticas organizacionais internacionais. Estuda modelos de apoio como ITIL, Information Technology Infrastructure Library, e outros pertinentes à documentação para parques de TI. Eu tenho alguma familiaridade com ITIL, né? É uma ferramenta também de gestão em si. É interessante, mas aí estão vendo a gestão, né? Mas aí governança é interessante até a essa questão. Trata-se também de conformidade com as leis, regulamentos, políticas organizacionais internacionais. Então, a governança está bem ligada a essa parte aqui, ó, de você procurar seguir esses parâmetros, né, em termos de TI, e fazer com que a TI, né, trabalhe dentro dessa perspectiva aqui. Não chega nem a ser tanto ementa aqui, né, em si, mas mobiliza uma série de conceitos fundamentais sobre governança para tratar de processos de mensuração, que é muito importante, né, você compreender, né, se sua empresa, nesse processo de mensuração, né, como é controle, como eu falei anteriormente, né, dentro do governo, para você controlar, você tem que medir, né, medir através de métricas que possam determinar se está havendo resultados, né. Em TI, se a gente olhar uma empresa como um todo, né, pensando nessa questão de governança dentro da corporação, para a gente mensurar quando a gente fala dos acionistas, né? Aí quando a gente lembra da Petrobras, né? Os acionistas da Petrobras, eles para mensurar isso, né, em termos de governança, é a questão de lucro, né? Quanto que a empresa
aufere de lucro, né? Então, é uma mensuração para eles importante, né? Então, esse lucro, ele é expresso através do seu balanço patrimonial, né? No final de um ciclo, né? De um ano, a empresa, ela vai, ou a cada trimestre, ela mostra os balancetes ali de venda, de entrada de receita. Então, isso aí, para o acionista, é importante em termos de governança. E ter esse controle, né, desses processos da empresa, né, de você conseguir ver, ter a transparência também que entra nesse processo de governança, mas não a transparência, assim, ao público comum, a transparência para com os acionistas das contas da empresa. Aí quando se, eu não quero entrar no mérito nem nada, mas quando se falou que determinada empresa, nesse caso a Petrobras, estava com muita corrupção, isso e aquilo, né, esse tipo de situação, né, de corrupção gera desconfiança, né, dessas pessoas que porventura adquiram parte da empresa através das ações. Então, esse tipo de coisa, né, e aí às vezes você não divulgar o que está acontecendo, mascarar as contas, né, aí gera desconfiança. E aí você não está gerenciando propriamente, você tem parte da empresa, é dono da empresa, e para você exercer a governança, aí precisa desses, né, relatórios que digam como que está a situação financeira da empresa, e não só, e além disso, a atitude, a postura dos gestores frente a essa organização também tem que condizer. E aí, às vezes, há esse conflito, né, entre o público e o privado por causa dos interesses divergentes, né, que é mais difícil, porque essa empresa que eu mencionei como exemplo, a Petrobras, né, em si, ela é uma empresa de sociedade mista, tanto pessoas físicas ou jurídicas, né, do privado podem ter propriedade, ou outros governos, fundos de pensões, ou uma pessoa comum, como eu, ou outra pessoa, ou alguém que pode estar assistindo nesse momento, ter, né, ações da Petrobras, mas também todos nós brasileiros, através do governo, que detém também parte da ação da Petrobras, parte do seu patrimônio, né, detém. Então, nós também somos proprietários e nos interessa também algumas coisas, o preço do combustível, né, que nos impacta mais diretamente, né, e aí nem tanto quem não é acionista, né, nem tanto o lucro, mas é o serviço, né, que é convertido através dos combustíveis, né, que a gente recebe, mas tem outros subprodutos também do petróleo, vários outros, asfalto, plástico, pneu, tem muitas outras coisas. Mas o que nos impacta mais diretamente é os preços dos combustíveis. Então, a gente também tenta exercer nossa influência, nossa governança através de eleger pessoas que vai pensar essa questão. E é assim, e aí cada um tem um mecanismo. E dentro da TI, a TI ela tem que alinhar nesse sentido, como está colocado aqui, que tem que ter os processos de mensuração, medir, no caso, com a internet, que TI geralmente também está associada a fluxo de informação, né? Um dos processos de mensuração de TI pode começar simplesmente pela capacidade que ela tem de armazenamento e processamento de informação, né? A gente ouve muito, né, isso, fluxos de, ou também outros processos muito importantes na TI, a questão da própria segurança, né, dos registros, né, que é muito importante. Para onde vai esses arquivos, para onde vai os registros, como que vai acontecer a guarda disso. Então, isso também tem que ter procedimentos também, e processos de mensuração também, que a gente diga, é seguro, é pouco seguro, é tudo. Então, que mensure também esses aspectos. Então, de confiabilidade, né? O sistema confiável. Então, a gente mensura de outras formas, né? A empresa como um todo, às vezes a gente pode mensurar ela pelo seu valor, né? O quanto ela cresce de patrimônio. Mas dentro da questão de TI, existem outras dinâmicas, apesar que a TI no conjunto do todo vá também elevar o patrimônio e ampliar os negócios. E dependendo do tipo de negócio da empresa, a TI, ela vira um ativo, né?
quando a gente fala esse termo de ativo, ativo quer dizer que ela aumenta o patrimônio de uma organização se bem utilizada, né? Porque a própria informação, hoje os dados são ativos. E temos organizações que, basicamente, elas pegam esses ativos e comercializam, como o Facebook vive dos dados das pessoas, né? Então, vive de todo esse fluxo de dados que as pessoas criam interagindo, né, umas com as outras, com suas fotos, com seus vídeos. Então, como as pessoas estão ali, naquele espaço virtual, aquele espaço é como se virasse uma praça, né? Uma praça, a praça mais movimentada da sua cidade, que você olha lá aqueles pontos lá, né? Aquele ponto tem esse valor, é caro, porque naquele lugar ali, né, tem mais possibilidade de você efetuar negócio, porque tem fluxo de pessoas, né? Então, o ambiente virtual, quando atrai as pessoas, gera as pessoas, então propicia os negócios. Então, as empresas querem comunicar ali, querem passar sua mensagem, querem vender seu produto, e ao mesmo tempo, o nosso tipo de agir, né, diante daquele aparelhinho ou da mídia social e tudo, isso gera um perfil para as empresas, né? Que ela pega esse perfil, é igual aquele outro, é igual aquele, é igual aquele, é igual aquele. Então, e pega e junta um punhado de gente com o mesmo perfil e fala, ó, oh, empresa X, essas pessoas têm um perfil interessante para o produto de vocês, tal, vamos direcionar, e aí você consegue direcionar também um marketing mais preciso, né? Um público com potencial de consumir o seu produto e o seu serviço. Então, essas grandes plataformas conseguem trabalhar isso. Agora, pensar também essa questão da governança dentro da perspectiva educacional é um pouco também o nosso desafio, né? Tentar colocar dentro dessa perspectiva da educação, e é importante pensar também, né, de como as escolas, como vocês são um ambiente que vocês vão mais atuar, né, também formando alunos, né, de base, mas ao mesmo tempo sendo profissionais dentro de uma escola, é importante pensar também nessa governança da TI da escola, mesmo que não tenha departamento, mas como se diz, a manipulação das tecnologias da informação está acontecendo, né? Às vezes de uma forma, a gente chama assim, intuitiva e desordenada, como todo mundo a gente pensa que conhece, né, que sabe mexer porque mexe ali e aprende intuitivamente alguma coisa, mas nada sistematizado, elaborado. Então, talvez também tenha um desafio, né, nessa caminhada, né, da gente conseguir também, como um profissional da educação, como professor, através da governança em TI também, enxergar a TI como uma possibilidade dentro das escolas também de melhorar a questão da educação, de potencializar, né, de criar diretrizes de como se utilizar também, né, como vocês viram aqui, leis, regulamentos, né, como se utilizar da TI, né, ter essa questão. E talvez pensando, né, que numa perspectiva agora meio bem diferentona, assim, bem que poderia também existir um pouco mais de governança, né, do próprio governo, né, em relação às grandes plataformas de TI e tudo, né, assim, que parece que está tudo muito solto, não é o controle, né, que às vezes também, assim, de enrijecer essa coisa boa, né, que também tem uma dinâmica boa, às vezes, no que é tudo muito solto, mas também as grandes plataformas, de alguma forma, estão adquirindo um poder muito grande em termos de deter informação, né, informação de todas as pessoas e manipular da forma que convém. Então, a sociedade civil, desse outro lado, ela não consegue exercer nenhum tipo de controle ou governança a respeito dos seus dados, das suas informações diante dessas situações todas. Também é uma outra situação. Talvez, assim, a gente conhecendo mais, entendendo, e é um aspecto também muito mais diferente nesse sentido, mas, assim, como vocês também vão ser docentes, é importante também de enxergar que esse ambiente virtual, né, e essa questão do poderio das plataformas,
está influenciando o cotidiano de cada um, cada indivíduo, cada pessoa, né, desde pequeno, desde criança. E aí, assim, aí é mais importante o papel de vocês como docente dentro dessa questão, assim. E eu vejo que é uma importância muito grande ter uma pessoa formada, né, para lidar com a tecnologia da informação, porque, sinceramente, nós somos, assim, não é uma discriminação, mas nós somos tipo pessoas da idade da pedra, né, pegando essa tecnologia e agindo sem um senso ético, né, e adquirindo essa tecnologia, manipulando, e não tem nenhum parâmetro ético em alguns aspectos, né. Aí, e às vezes a gente vê cenas lamentáveis, né, que envolve a tecnologia, o uso da tecnologia, e às vezes a falta de parâmetro que a gente tem com ela, né, que TI tem a tecnologia antes da informação, mas ao mesmo tempo a gente, e aí misturando os dois, a gente está fazendo muita bobagem, faz muita coisa boa, mas faz muita bobagem também, né, o ser humano, né, diante dessas duas, e talvez também como docente, né, todos nós começar a criar um pouco de consciência ética, né, de como atuar também nesses ambientes virtuais. Mas eu acho uma coisa muito importante que nosso país tem que se atentar mais, né, a respeito, né, da questão desse curso de licenciatura, né, em ciência da computação, tanto que ele é importante na formação das pessoas, né, em termos de formação digital, porque estamos pulando, né, para essa área digital, mas pulando de uma forma leiga, de uma forma desorganizada, de uma forma, vamos dizer assim, sem nenhum parâmetro ético, né, muito, como se diz, muito, tudo muito solto. Pode ser bom, por um lado, mas é importante a gente começar a refletir a respeito disso, né? Dessa nossa atualidade também. E eu acho que o papel de vocês como docente também influencia nisso. Assim, nessa perspectiva, né, desse conhecimento de tecnologia da informação, da governança dela, né, de influenciar como docente as pessoas no cotidiano, de como lidar com isso, né? Então, eu acho que isso também talvez é a grande sacada, talvez, nessa disciplina, talvez seja isso. Vamos ver o que tem mais, se vai aparecer mais coisas, mas tem as competências aqui de vocês. Eu já falei uns minutos e outros, né, não sei. A nossa aula está prevista para começar, acho que 9h30, vai até umas 10h40. Eu nem sei se eu consigo ficar acordado até lá. Faz tempo que eu não dou aula à noite, desculpa a sinceridade, mas é isso, dentro da nossa ementa, que eu queria falar para vocês é um pouco essas questões aí, sobre governança, entrando no assunto, um pouquinho, pensando nessa questão de vocês, né, como profissionais também da educação no futuro próximo. É importante essa disciplina, assim. Eu sou um pouco fraco na parte de tecnologia, né, e informação, né, informação nem tudo mais, a tecnologia, o uso de computador e tudo. Mas dentro dessa parte de governança, eu posso contribuir significativamente com vocês, né? A gente vai aprender um pouco a respeito disso. A IT eu tenho acompanhado já com as turmas de terceiro ano, né? Sobre o IT um pouco. O IT, ele é bem complexo, mas ele é uma forma de você gerir a TI, né? É um método. Eles não querem dizer que é um método, eles falam que é um network. Ah, é um network, né? É um network, né? Mas esse network é porque o sentido dele é no sentido que ele agrega vários conhecimentos da área de gestão para lidar com a TI, né? Então, e aí vários processos da administração, eles, tipo,
automatizaram, né, via TI. Aí pronto, aí ficou um must, né, ficou bom nesse sentido, dentro da perspectiva do IT. Então, o IT é uma ferramenta, mas dentro desse nosso espaço de tempo, ele é muito pouco tempo para isso aqui. É um curso de especialização, né, de 2 anos, para quem quiser fazer, mas é uma parte muito interessante, né? E vocês podem fazer esse curso do IT, né? Como eu digo para vocês, assim, fora dos ambientes da universidade, que é uma forma também de você se certificar, né, de que adquiriu esses conhecimentos. Então, uma pessoa que se certifica no IT é uma pessoa com capacidade de gerir TIs, né, sistemas de TI, e que tem um know-how reconhecido. Então, é importante, se vocês quiserem se aprofundar, fazer o curso, o ITIL e adiante, é importante para vocês, como profissionais da TI, né, da tecnologia, da ciência da computação, mas dentro da nossa abordagem a gente vai ter uma noção do IT, né, mas não vai ser possível aprofundar dentro de cada perspectiva. Eles são alguns livros, né, e em inglês esses livros, é uma metodologia que, no caso, é network, eu falo network, que é, a gente antigamente falava, como é que é o nome daquele, é o vademecum da TI. Pro, no caso, o pessoal que faz, às vezes, advocacia, eles falam no vademecum, né? Vademecum é porque o vademecum tem todas as leis ali, um compêndio de leis e acumula naquele material e tudo. Mas aí, pessoal de TI também, o seu vademecum, em termos de gerenciar TI, é o IT, né? Pode encontrar, nunca encontrei ainda, eu já procurei tradução desse material, mas as traduções são bem reduzidas, né? Às vezes, e tradução é tradução, às vezes não é tão fiel também, a gente não sabe se era realmente aquilo. Então tem que ter um pouco de cuidado com relação às traduções. Mas, e aí, muitas vezes as pessoas acabam adaptando. E aí, mas o White também, nesse sentido, ele é vivo, né? Desculpa, eu bati aqui na câmera. Ele é vivo porque ele está sempre mudando e, como se diz, ele não é estático. O que era ontem, hoje já deve ter algumas mudanças. Quando começou, acho que era IT ou V3, eu acho que já tem V5 ou V6, não sei. Então, das mudanças que ele vem sofrendo, agregando mais conhecimento, outros se consolidando, né, em termos de gestão de TI. Mas é assim, mas a TI também, ela às vezes quebra paradigmas, né? Ela vem, quebra o que era certo e traz outras coisas que são mais incertas. Mas, assim, dentro dessa questão de gestão, o ITIL é muito, muito bom, muito interessante, né? Então, nossas competências que a gente vai, né, trabalhar e se preocupar para desenvolver, né? Que é importante aí vocês como docentes, né, no futuro, a gente tenta trabalhar com os alunos sempre para desenvolver essas características. Então, mas existe a diferença entre habilidades e competência, né? Entre uma delas. Aí vamos ver que tomar decisões com base nos conhecimentos de boas práticas de governança de TI, né? Propor inovação para a governança de TI, especialmente nas instituições escolares. Analisar um cenário tecnológico de forma ampla e abrangente, alinhando seus propósitos com as necessidades das instituições. Mirar especialmente a finalidade educacional, destacando assim as inconformidades e oportunidades de melhoria. Mapear inconformidades e oportunidades de melhoria de governança, especialmente nas instituições escolares. Então, assim, as competências que vocês têm que desenvolver, então, está bem nesse sentido, né, de vocês conseguirem esse conhecimento e, a partir dele, né, desenvolver nas instituições escolares que vocês atuarem, mas principalmente também com os alunos, né, uma nova consciência digital talvez é necessária, né, para ter
essa governança, da gente conseguir lidar com a tecnologia de uma maneira mais ética e sadia. Habilidades: refletir sobre os impactos das mudanças de leis e regulamentos especificados da TI nos modelos de negócio e da educação. Enumerar inconformidades de um parque de TI com as boas práticas baseadas nos modelos de referência das inconformidades com modelos das instituições, propondo soluções que as otimizem os seus processos de trabalho cotidiano com os NTDICs. Bem, esse eu nem sei o que é esse NTDICs, vamos ter que ver o que é isso. Aí, se vocês souberem, meus queridos, se vocês já vêm nessa jornada há mais tempo, falem, mas é uma coisa para a gente ver na nossa próxima aula. Estamos aprendendo junto. Bibliografias de referência, bibliografia básica. Peter Wells, Jane DeVos, Governança de TI, Tecnologia da Informação, São Paulo, Martin Books, 2006. Será que tem alguma coisa mais atual para a gente? A gente tem que verificar. Talvez já tenha um livro mais recente, né, a respeito. Então é importante, tá de 2006, às vezes pode ter livros mais recentes, mas o Adriano Andrade e o José Pascoal Rosete, Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências, segunda edição, São Paulo. Então, outra também que traz aí uma bibliografia básica. E, Lahat, Christian B. Peterson, Rendrick Saban Ockles, Conformidade de TI, usando Colbit. E ferramentas Open Source, Rio de Janeiro, Books. Estamos usando hoje ferramentas open source, né? No caso, eu estou usando o Linux. O Meet é pago, pago e não é, tem uma parte gratuita, mas não é open source, né? Mas o Linux já é nesse sentido. E tem outros também, no caso, o OBS, eu acho que o OBS é open source. Não sei, mas tem diferença. Software aberto, software livre, existem diferenças, né? Nesses casos também. E no caso aqui é um software aberto, né? E o Cobit, no caso, é uma ferramenta de gestão, né? Usando o Cobit, conformidade de usando o Cobit, né? Aí, Robert S. Aplan, organização orientada para estratégia, como as empresas que adotam o balanceio escolar escasso prosperam no novo ambiente de negócio, Rio de Janeiro, Campus 2000. Será se ainda prospera? Já tem quantos anos? Meu Deus do céu, estamos em 2022. 22 anos, será se ainda o Balance Scoring Car ainda faz um diferencial na vida das empresas para prosperar? Quem sabe, né? Pode ser, não sei, temos que pensar a respeito, né, dessa bibliografia, ver se ainda ele faz esse diferencial, mas pode ser que faça, mas é interessante. Vamos ter que entender algumas coisas aí, passar para vocês. Né? O Balance Scorecard, ele é interessante, eu gostei, assim, é da minha área, a gente vê, mas dentro da governança, a governança é o lado do acionista. Assim, né, o lado do dono, né? Mas o Balanced Scorecard, ele procura, dentro da sua perspectiva, pegar a visão do acionista, a visão do gestor e a visão dos clientes, né? E balancear isso na hora de desenvolver produtos e serviços, né? Porque você não pode ir também só pela visão do cliente, né? Se você for só pela visão do cliente, você vai dar tudo para ele e ele não vai querer lhe pagar nada, ou muito pouco em troca. Então, aí se você também for só pela visão do gestor, você também se enrola. Se você for só pela visão do dono, também se enrola. Então, ele procura alinhar essas visões, né? E deixar elas mais, como se diz assim,
vamos dizer assim, convergentes, né, no mesmo sentido, que faça a empresa prosperar e que satisfaça todos esses anseios, tanto dos clientes, como dos gestores, como dos proprietários. Então, interessante nessa perspectiva. Então, Magalhães, mano, Valfrido, gerenciamento de serviço de TI na prática, uma abordagem com base no White, São Paulo, Nova Tech. Oh, interessante. Talvez isso aqui pode ser nossa parte prática, né? A gente possa pensar. Aí, Fernando Agnaldo A. Fernandes. Aí, Vladimir F. Abreu, implantando a governança de TI da estratégia e gestão de processos e serviços, edição de 2006. Beleza, a inicial, né? Todo mundo implantando, a gente também está implantando. Bem que nós também estamos caminhando, né? Na nosso processo de conhecimento, né? Estamos num processo de aprendizado em si, né? Aí ele falando aqui, implantando, eu dizendo 2006, já deve ter materiais mais atuais, mas é interessante ver isso aqui. E aí, como eu estava falando, existem muitos PPCs desse mesmo curso. E eu vou ter que ver. Aqui foi um PPC que eu encontrei, né? Estamos conversando sobre ele um pouco, né? Sobre esse PPC. Depois vou ver o outro e tudo. É um trabalho que a gente vai ter, né? Isaac Information Edition Contra Associação da Isaac. Está aqui um outro aqui, ó, uma referência, nem pareceu referência bibliográfica, né? Parece, mas é uma propaganda, desculpa, ó, tá vendo? Eu acho que eu não ia dar conta de dar aula para vocês hoje até. Eu estou me readaptando a ficar acordado até tarde. Aí aqui já é outro componente curricular, é língua portuguesa, é isso mesmo. Leitura e produção de texto. Então, ISACA, Information System Audit and Control Association, WWISACA. Aí eu acho que vocês conseguem encontrar esse aqui, né? Pelo menos. Assim, temos a biblioteca digital e temos a biblioteca também. É importante verificar se esse material faz parte dos nossos acervos da biblioteca. Eu ainda não verifiquei, né? Aí talvez alguns vou ter que adquirir. Ou então também, outra forma, às vezes é a gente procurar publicações desses autores a respeito do assunto, também é uma forma também de conhecer um pouco do trabalho deles. E no currículo, né, caso sejam autores nacionais, e ver lá o que eles têm publicado. É uma forma também de ajudar a conhecer mais a respeito. E eu acho que para hoje, pessoal, assim, uma sexta-feira, nosso segundo dia de aula e tudo, eu já estou aqui um pouco de tempo conversando com vocês. Eu não sei como que vai ficar a gravação. Eu espero que fique boa. E aí eu vou postar esse material para vocês no canal do YouTube. Mas essa é um pouco do que a gente vai ver na nossa disciplina, eu acho, né? Eu acho que eu baixei, eu tenho que tirar essa dúvida também, mas essa aula não volta mais. Aí daqui para frente a gente já vai ver mais conteúdos, né? A respeito do que a gente viu hoje. Mas é isso. E assim, eu creio que está acabando, né, a questão da pandemia. Semana que vem talvez a gente já vai estar ao vivo, né? Mas, assim, alguns momentos eu vou utilizar também desses meios, né? Estou pensando das sextas-feiras, né? Ser nesse formato, como o campus é um pouco longe, e os dois últimos tempos na sexta-feira, não sei, vamos conversar, e é uma questão para a gente decidir coletivamente, se vocês acharem. Quinta-feira a gente manter tipo presencial. Eu estou falando, mas eu não sei o que foi decidido na reunião que teve, se vai tornar mesmo. Mas retornando a proposta, né, da gente, por exemplo, nas quintas junto e sexta-feira presencial ou EAD e tal, para ficar uma coisa também para a gente não perder o hábito de fazer, não sei, mas só o tempo vai dizer, mas é uma coisa que a gente tem que conversar e decidir junto. Vamos pensando aí, mas de qualquer forma, me desculpe por hoje não ter feito ao vivo com vocês ou esperado, porque se eu fosse esperar, ó, agora aqui
que eu estou fazendo essa gravação é 9h18. Se eu fosse esperar vocês, ainda vou ter que esperar ainda mais uns 10 minutos para vocês entrarem na aula e tudo. Eu acho que eu não vou dar conta de aguentar acordado, é sério. Eu ainda estou. Eu faz muito tempo que eu não trabalho à noite, assim, e aí ultimamente eu acordo muito cedo, acordo às 5 horas da manhã e tudo, eu tenho que readaptar meu organismo. E em casa é mais difícil de eu ficar esperando esse tempo todo para dar aula, porque se fosse pelo menos lá na escola a gente vai conversando, vai fazendo uma coisa, mais em casa vai, mesmo lendo, olha aí, ó, ou fazendo qualquer coisa, o sono vai vindo, quando eu já estou dormindo em cima de alguma coisa. Por isso, eu pedi desculpa com relação a isso com vocês, tal, de não ter feito uma live ao vivo, tal, tudo. Mas eu espero que fique uma boa gravação e que vocês possam usufruir dessa gravação. Vou encerrando por aqui. Um abraço. Até semana que vem. Um bom final de semana. Sextou, né? Sextou, né? Hoje, sexta-feira, é dia de curtir aí alguma coisa diferente, né? É isso aí, pessoal. Boa noite e fica com Deus. Ou bom dia no seu momento que você não está vendo, mas e até a próxima semana.